O derivativo, ele tem o seu motivo de existir, mas o que para mim me preocupa muito é quanto que vai render a minha carteira, né? A gente sempre ouve aquela pergunta. Mas quanto vai dar por mês? Aquela tia lá, quanto é que dá por mês, né? Primeiro que você não está comprando uma ação, você está comprando uma participação numa empresa. Sim. Né? Por trás daquela ação, existem ativos, existem pessoas, negócio, né? existe um negócio, existe o suor diário de um monte de gente que levanta cedo e vai até a empresa trabalhar. Como que hoje vocês utilizam as opções aliado a essa tese de investimentos que vocês têm, que é mais previdenciária? Eu acho que essa pergunta tem dois componentes aí na resposta. O primeiro a gente usa em doses homeopáticas, tá? Até para não passar a imagem de que a gente está lançando call ou put em cima da carteira inteira e que a gente costuma ter uma posição de opções gigantesca, que não é esse o objetivo. E segundo, pouca gente sabe, mas o Barsi usa essa estratégia. Não fomos nós que desenvolvemos, mas é algo que ele faz com uma certa frequência, da mesma forma, não em todas as ações, tal, em doses homeopáticas. Os derivativos, eles existem, você deveria olhar para eles como uma ferramenta de geração de oportunidade e não como uma ferramenta de especulação. O derivativo, ele tem o seu motivo de existir, mas o que para mim me preocupa muito é quando ele vira o centro da estratégia. Assim. Eu vejo pessoas que ficam tradando opções o tempo todo, o dia inteiro. E quando as pessoas também alavancam, né? Eu ia chegar lá, exatamente. Então, quando aquilo lá vira o centro de tudo, você esquece. Por exemplo, eu não estou preocupado com o ativo que está debaixo dessa opção que eu estou lançando. Você começa a desvirtuar um pouco, na minha opinião. Existem algumas formas muito claras de pessoas que quebraram na bolsa, né? E derivativos, acho que 99% dessas quebras tiveram algum componente de derivativo no meio. Teve um fundo que quebrou recentemente. Vários fundos hedge funds quebraram. Que estavam alavancados, né? Tinha muita com gente que fazia venda descoberto de call, por exemplo, usando margem absurda, probabilidadezinha baixíssima de acontecer alguma coisa. Quando acontecia, o fundo quebrava. Pois é, então assim, você pegando dois exemplos práticos, o primeiro envolvendo opções, você vender opções a descoberto, e descoberto na put é você não ter o recurso para bancar, é uma das formas mais claras de você quebrar na bolsa, né? Eu vendi uma call descoberta, o ativo valorizou dramaticamente, eu vou ter que buscar no mercado para entregar esse ativo, né? E muitas vezes você não tem recurso para bancar aquilo. Outra coisa que quebra muita gente é termo. Termo é uma estratégia que a gente usa também, mas em momentos de taxa de juro muito alto a gente costuma minimizar bastante isso. Mas o termo ele pode ser uma ferramenta interessante se o objetivo final é você comprar a ação, assim como a put. Então você fala, eu estou lançando uma put. Se eu estou lançando porque eu acredito que, eu vou pegar um exemplo aleatório aqui, eu acredito que Cosan a R$14 é um bom preço para eu encarteirar e ainda vou receber um prêmio de 20 centavos por isso, poxa, legal, eu tenho recurso para pagar ali no meu caixa se eu for exercido. Bacana. Termo, eu comprei tal ação a termo, pegando o mesmo exemplo, eu comprei Cosan a termo, Cosan está 15,50, vou pagar Cosan daqui a 3 meses R$16 ou 16 e pouco. Eu tenho recurso, ou vou ter uma entrada de recurso que lá na frente vai me permitir comprar Cosan. Só que a turma, e isso assim, eu vi na época do meu pai também, esses operadores de mercado, eu vi isso inúmeras vezes, não foi uma nem duas. Aquele cara que operava no mercado há 20 anos e perdeu tudo. Tudo. Por quê? Porque ele comprou uma ação a termo na expectativa de que fosse valorizar no meio do caminho, ele pudesse vender, comprou a 10, ela vai a 12, eu realizo o termo, embolso a diferença, acabou.
só que a ação caía. Você tinha um derretimento de mercado no meio do caminho. E aí, o que você tem que fazer? Aí você tem que rolar o termo. E aí você começa... Você começa a se dar nó, né? Se dá nó e não sabe como desatar. Né? Eu conheci algumas pessoas, conhecidos meus, assim, que em algumas épocas de mercado bombando, o cara descobriu o lançamento de call a descoberto. É dinheiro na conta amanhã, né? Eu estou lançando uma call hoje, amanhã eu já tenho dinheiro na minha conta para pagar o que eu quiser, para gastar, para pagar boleto. Então, é um negócio sedutor. E vicia, né? Que a pessoa começa a se viciar e faz uma vez dar certo, faz 2 dar certo, faz 3 dar certo, e você vai aumentando. Até a hora que você aumenta dramaticamente esse volume e perde tudo e mais um pouco, né? E acredito que as pessoas também têm essa dificuldade de conhecer o risco do que elas estão operando. Por exemplo, vou comprar ações porque está todo mundo falando, mas não tem uma estratégia, não fica meio perdido com o risco, não sabe o risco, assim, sabe? A gente poderia voltar até a pontos mais fundamentais, né? Primeiro que você não está comprando uma ação, você está comprando uma participação numa empresa. Sim. Né? Por trás daquela ação existem ativos, existem pessoas, negócio, né? existe um negócio, existe o suor diário de um monte de gente que levanta cedo e vai até a empresa trabalhar. Enfim, você começar com estratégias muito complexas de derivativos, e eu acho que, mesmo sendo seguro, eu acho que é pular um caminho. Você precisa... E a pessoa pode começar, não tem problema nenhum. Você quer começar com estratégias de derivativos? Começa. Mas busca entender fundamentos do mercado. O que está por trás, assim? Você tem empresas, você tem investidores, você tem a dinâmica, o funcionamento do mercado. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre comparo, assim, eu gosto de andar de moto. Você começa a andar de moto, você nunca pegou numa moto na tua vida, o que você vai fazer? Você vai aprender quais são os instrumentos, como que você vai ligar. Legal, vou começar a treinar equilíbrio, marcha, treinando na garagem, né? Tô ali, indo até a coluna do fundo, voltando. Legal, me acostumei com aquilo. Aí vou tomar coragem, amanhã vou pra rua. Aí você sai da tua garagem, dá uma volta no quarteirão morrendo de medo ali, voltou. Amanhã você já consegue um pouquinho mais longe. Você não vai pegar a moto e já vai a 180 numa rodovia. Porque você pode quebrar a cara. Até com o carro, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas... Muita gente fala, pô, bolsa é arriscado. Mas, tá bom, mas eu adoro ouvir isso, porque o que é arriscado para você na bolsa? É você comprar uma ação e perder tudo? É você especular e depois não ter como cobrir? O que é? Entendeu? Então, o que é risco? A bolsa pode ser muito segura, mas dependendo do que você está fazendo. O objetivo da pessoa, o que ela busca com aquilo ali, o que ela está buscando com aquele investimento e se é um investimento ou não, né? Assim, o que eu sempre falo opções é uma ferramenta, né? Não adianta você ter uma ferramenta se o seu barco não tem rumo, porque você não vai chegar para lugar nenhum. Total. Então, assim, você tem que ter um rumo de longo prazo ali. Você tem que separar o que é de longo prazo, médio e curto prazo. Por exemplo, eu uso opções no curto prazo para gerar caixa, que ele vai sustentar a minha tese de investimento de longo prazo. É isso. Então, é simples, mas eu tenho um objetivo, tenho um caminho para seguir. Então, isso que é importante. Concordo. E essa questão de executar estratégias ali de derivativos, eu acho que tem que ter esse objetivo, né? Eu acho que isso é importante, porque senão você está só ali só para apertar botão. Aí, é melhor, sei lá, baixa algum jogo no celular, vai apertar, né? Esse é o problema, quando vira a jogatina, né? Sem que você perceba. Exatamente. A dopamina que te faz tá naquele vício, você vai dormir pensando, e não precisa ser assim. Vocês sabem disso, a gente está falando isso aqui agora. Dá para ser de uma forma muito mais tranquila. Só que, outra coisa que a gente fala muito é a diferença de você... estar na bolsa e de você ficar na bolsa, né? Tem muita gente que vai para a bolsa porque é conveniente para o momento.
eu ouvi dizer que agora a bolsa tá bom, tal. Então, porque normalmente quando tá lá no topo, né? Sempre, não é normalmente, né? A renda fixa, a taxa de juros está lá embaixo. Eu gosto de ver sempre aquele reporte que sai nos jornais no começo do ano, dizendo quais foram os melhores investimentos do ano. Então, mostra lá renda fixa, dólar, cripto, bolsa. Então, o cara, ele olha o que está lá em primeiro, sai da onde ele está e vai para o primeiro, assumindo que no próximo ano vai ser a mesma coisa, e geralmente não é. Então, a bolsa não é conveniência, né? A bolsa, a gente fala que o longo prazo é para sempre. A gente está na bolsa para ficar na bolsa. Então, amanhã eu vou continuar aqui, daqui um mês, daqui um ano e daqui 10 anos. Agora, você tem que ter uma estratégia bem definida, porque senão você começa a bater cabeça o tempo todo e não sai do lugar, você começa a patinar, né? A estratégia te dá o norte de saber o que fazer em cada determinado momento. Por exemplo, quando a bolsa derrete e eu conheço as empresas a fundo, eu tenho caixa, você sabe que você vai comprar algo que vai no futuro valorizar. Pode não ser em 6 meses, pode não ser em 2 anos, mas daqui a 10 anos, aquilo que você pagou 10 pode estar valendo 150. Porque na bolsa, e aí está outro erro que eu acho que é muito comum. Quanto que vai render a minha carteira? Né? A gente sempre ouve aquela pergunta. Mas quanto que vai dar por mês? Aquela tia lá, quanto é que dá por mês, né? Essa é clássica. Tem ações que a gente tem na carteira que no primeiro ano caiu 10%, depois de a gente ter comprado. No segundo ano subiu 1%, no terceiro ano caiu 20%. No quinto ano, ela multiplicou por 7%. É o momento de mercado também da empresa, isso é impossível, né? Não é impossível. Tem empresa que vai de 1 a 100, mas é o tempo, é a paciência, é você saber o que você está fazendo, porque se você não sabe o que você está fazendo, você não tem o espírito para aguentar render os frutos que só o tempo faz. Isso entra.